Salve, povo do pensamento! Sejam bem-vindos! Esta é a oitava aula do nosso seminário e nela vamos trabalhar com a virada vegetal, ensaio de Emanuele Cottia. Como aquecimento poético ao encontro de hoje, vamos visitar dois breves trechos de A Vida das Árvores, este livrinho aqui, de Francis Allais. Vamos lá! Uma palavra sobre o genoma. O genoma é a coleção de todos os nossos genes, que são 26 mil no ser humano. Esse número foi anunciado há uma década nos Estados Unidos como uma vitória. O ser humano sempre se colocou no topo da evolução. É uma posição autoproclamada, mas tudo bem. Por azar, 2 anos depois, o genoma do arroz, 50 mil genes, colocou em dúvida a regra simples, segundo a qual, quanto mais evoluído é um ser vivo, mais genes ele tem. Somente o geneticista Axel Kahn defende que não se abandone a regra em questão. Se o arroz tem mais genes que o ser humano, afirmou ele, é porque é mais evoluído que nós. Diante do espanto e incredulidade demonstrados por sua plateia, ele declarou: experimentem passar o inverno com os pés na água fria, alimentando-se exclusivamente de um sol fraco e de gás carbônico. Não vão conseguir, porque não temos um número suficiente de genes. Nosso genoma é muito pequeno para fazermos uma coisa dessas. As árvores não apenas são os maiores seres vivos existentes, como são também os que vivem mais. A longevidade das árvores é algo que muito me interessa. Não sou zoólogo, mas acho que o animal mais longevo é uma tartaruga gigante das ilhas Seychelles. Ela vive 300 anos, bem mais tempo que um ser humano. Mas isso é pouco comparado ao que vivem as árvores. Tempo atrás pude admirar, na Califórnia, uma árvore impressionante que havia sido atingida por um raio quando jovem e da qual havia brotado uma série enorme de troncos grossos, como colunas. Chama-se Parthenon, como o templo grego, contou o guarda florestal americano que me acompanhava. Surpreso com essa lembrança repentina da cultura europeia no ambiente em que normalmente não se espera, achei a analogia bonita e perguntei a idade da árvore. 3 mil anos. Não é um cálculo aproximado. Essas árvores possuem anéis que podem ser contados. Não se pode imaginar que uma árvore da Califórnia tenha 2 anéis por ano, nem que em algum ano ela tenha deixado de crescer e produzir um anel. Isso é impossível. Portanto, esse é um número realmente confiável. Então, fui pesquisar a idade de nosso Parthenon europeu, 2.400 anos. Quando os gregos decidiram construir o templo à deusa Atena na colina da Acrópole, essa árvore já tinha 600 anos. Media 100 metros de altura e 4 metros de diâmetro. Provavelmente foi nessa época que um raio a fulminou, mas ela sobreviveu. Toda a história de nossa civilização greco-romana cabe na vida
de uma árvore. Para nós, europeus, o Pártenon simboliza o berço de nossa cultura. As Pinus longaeva, também da Califórnia, que tem cerca de 5.000 anos, brotaram na época em que os faraós egípcios estavam construindo as pirâmides. O recorde atual, digo precisamente atual, porque tenho certeza de que um dia será ultrapassado, é de 43 mil anos e pertence a uma árvore da Tasmânia, a grande ilha ao sul do continente australiano, que é chamada de azevinho real da Tasmânia. 43 mil anos correspondem ao Pleistoceno, que precedeu nossa era atual. Nessa época, não existia uma única espécie humana como hoje, e sim duas, a Homo sapiens e o Homo de Neandertal, bem mais forte. Toda a história de nossa evolução biológica cabe na vida de uma árvore. Imagine que você não tem olhos. Você não percebe as cores nem as formas. O mundo não se apresenta a você como variedade de corpos, nem como intensidade de luz. O mundo é um corpo único, com diferentes graus de penetrabilidade. Agora, imagine que você não tem ouvidos, não há ruídos, não há música, não há poesia, nenhuma linguagem para você compreender. Tudo não passa de uma agitação silenciosa de matérias. Imagine agora que você não tem pernas. Você não pode se mexer, a menos que algo te atinja. Ou melhor, você não pode se deslocar, mas sem parar. Você é tocado e atingido por outros corpos e elementos. Você não tem pernas e o mundo à sua frente não tem profundidade. Tudo deve existir em sua superfície. A tua pele coincide com os limites do mundo. Imagine que você não tem braços e nem mãos para pegar e tocar as coisas, destilar e distinguir na vasta soma de componentes do mundo. Objetos, entidades fixas, estáveis, definidas. Para nada disso você tem mãos. O mundo é um corpo fluido onde nada pode estar separado de nada mais. Imagine que você não tem órgãos de sentido e de movimento, sem poder, entretanto, parar de crescer, modelar, remodelar, bricolar seu corpo próprio, sua forma, seu volume, seus contornos, sua extensão. Imagine tudo isso e busque definir em que consistiria a sua experiência de estar no mundo. Imagine tudo isso e você terá uma ideia, por certo imprecisa e aproximativa, do mundo tal como se dá a ver e viver as plantas. O mundo é, para elas, um corpo antes ou depois do espaço,
um corpo não visível, não percorrível, um corpo não espacial. Com esse exercício fabulativo, Emanuele Cottia inicia A Virada Vegetal. Ensaio publicado no Brasil em 2018 pela série Pandemia, da N-1. Logo na quinta página, ele apresenta o argumento que, em boa medida, irá percorrer ao longo de todo o texto. Se esse exercício é necessário, se devemos imaginar o mundo do ponto de vista das plantas, é porque o mundo é literalmente produzido por elas. São as plantas que fazem da matéria e do espaço que nos rodeiam um mundo, que reorganizam e rearranjam a realidade, tornando-a um lugar habitável e vivível. O mundo, desse ponto de vista, é antes de tudo uma realidade vegetal. É um jardim, antes de ser um zoológico. E é somente porque é um jardim que podemos ali viver. O argumento é, portanto, de que vivemos num mundo fabricado, construído, organizado pelas plantas. Segundo o filósofo italiano, seriam elas, as plantas, os verdadeiros jardineiros. Nossa espécie, a espécie humana, bem como todas as demais espécies animais que povoam a Terra, seriam produtos culturais das plantas. Isso mesmo. Você é o resultado de uma cultura vegetal. Que tal? Fomos produzidos por elas. Você e eu e todos os demais da nossa espécie somos objetos de uma agricultura cósmica das plantas. Elas são, portanto, os jardineiros. São elas que fazem este mundo. Elas que conservam este mundo em vida. Nós, humanos, assim como todos os outros animais, somos o objeto da jardinagem cósmica das plantas. Somos apenas um de seus inúmeros produtos culturais, um dos incontáveis objetos de suas agriculturas. No restante do ensaio, Emanuele Cottia busca explicar ou defender esse argumento inicial. Afinal, em que sentido seria possível afirmar que as plantas produzem o mundo que conhecemos? E então, Cottia apresenta como exemplo duas jardinagens realizadas pelas plantas que tornaram possível a vida sobre a Terra. A primeira delas está relacionada com a expansão que as plantas realizaram de um mecanismo criado pelas cianobactérias, mecanismo bastante conhecido de vocês, a fotossíntese. Esse sistema, criado há mais ou menos 3 bilhões de anos pelas cianobactérias, desenvolvido e expandido pelas plantas,
permitiu e permite, ainda hoje, transformar energia solar em matéria viva. Kotia defende, portanto, que a vida orgânica em nosso planeta é consequência dessa capacidade de transformar o Sol, a fonte de energia mais importante da Terra, em massa animada. Visto que todos os animais se alimentam de modo direto e ou indireto, graças a esse mecanismo, graças a essa jardinagem desenvolvida pelas plantas. O segundo exemplo trazido por Koch está relacionado com a conquista e difusão que as plantas realizaram na superfície da Terra. Ao se alastrarem por todo o globo, as plantas contribuíram para produzir, e continuam a produzir perpetuamente, uma atmosfera que tornou possível a vida de todos os animais que dependem do oxigênio para respirar. Esses animais, nos quais estamos inclusos, só podem viver porque respiram o resíduo, o subproduto do metabolismo vegetal, que é justamente o oxigênio. Dizendo de um outro modo, o espaço que habitamos é resultado direto de uma ação ativa das plantas. Repito, o espaço que habitamos é resultado direto de uma ação ativa das plantas. As plantas inventaram isso que chamamos de atmosfera. Elas interferiram no mundo, criaram um novo mundo. As plantas são as jardineiras de nosso mundo, e o objeto de sua jardinagem não é exclusivamente o solo, a crosta terrestre, mas também o céu. A primeira e mais originária forma de agricultura não é a que se faz na terra, mas a agricultura celeste, que as plantas fazem em nossa atmosfera. Ou, para dizê-lo de maneira mais direta, a paisagem é sempre uma figura do céu, não uma configuração particular da superfície do planeta. A paisagem é um ritmo do sopro, é sempre uma configuração climatológica e meteorológica, não uma construção geométrica ou geológica. A paisagem originária é o clima. A Terra e sua forma superficial são apenas seus acidentes. Horas, se aquilo que podemos comer e aquilo que podemos respirar é produzido pelas plantas, parece bastante razoável pensar nossa espécie como uma cultura ou uma agricultura das plantas, visto que simplesmente não existiríamos sem tais condições de possibilidades. Essa posição ativa das plantas, como criadoras de mundos, como os jardineiros de nossa espécie, permite que Emanuele Kotia apresente uma instigante problematização à clássica dicotomia construída pelo pensamento ocidental entre natureza e cultura. Funciona mais ou menos assim. Se as plantas são inventivas, se elas produzem mundos, elas seriam responsáveis pela produção de uma determinada cultura. Se as plantas produzem cultura, então, elas não podem ser pensadas no âmbito da natureza. Mais que isso,
A própria noção de natureza, como a priori das coisas, como eterna antemão de tudo, se torna simplesmente inviável. Pensar o mundo como um jardim, cujos jardineiros são as próprias plantas, significa, antes de tudo, reivindicar seu estatuto de artefato. O próprio mundo nada tem de puramente natural, no sentido de que a natureza seria a priori dada de antemão. Ele se acha, ao contrário, sobre o limiar de indistinção entre natureza e cultura. Ele é um produto cultural dos seres vivos e não somente a condição de possibilidade da vida. Gaia é, assim, a filha de Flora, ou melhor, a filha bastarda e híbrida de todos os seus habitantes. A cosmologia é um tratado de jardinagem, um manual sobre as inúmeras maneiras de agenciar os seres mais díspares e de harmonizar seus ritmos e seus sopros. Inversamente, a jardinagem não é uma atividade, mas o ser e a forma das próprias plantas. Bom, pessoal, por hoje era isso. Vamos ficar por aqui. Na próxima semana, entre 7 e 13 de outubro, vocês realizam a primeira avaliação desse semestre. E por isso, a nona aula não será publicada nessa próxima semana, mas sim no dia 14 de outubro. A aula de hoje, sobre Emanuele Cottia, não vai cair nessa primeira avaliação. Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês. Desejo a todos uma ótima semana, bons estudos. Nos vemos em breve. Tchau!